Oi, vamos dar início a mais uma aula. Hoje, na matéria de Geografia, estudaremos um pouco sobre as relações econômicas entre o espaço rural e o espaço urbano. Presta atenção e vamos lá! Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com suas próprias mãos e a vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada, ou seja, a produção própria da sua própria mão, com sua própria força. O homem trabalhava para si mesmo, sozinho. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar o seu dia a dia. Os homens perceberam que o seu trabalho sozinhos não valia tanto a pena, então decidiram o quê? Fabricar, produzirem máquinas que auxiliassem esses tipos de trabalho. Daí em diante, quase tudo que era extraído da natureza foi passado a ser transformado por máquinas e se chama de produto industrializado. Quando algo é retirado da natureza e passa por um processo de máquinas, de operacional, ele passa a ser um alimento ou um objeto industrializado. Mas foi criado por quem? Pelo homem. O próprio homem decidiu criar esse tipo de função, a função das indústrias, ou seja, deixou de trabalhar sozinho para ter o auxílio de máquinas para que o processo fosse adiantado. As coisas que demoravam mais tempo para eles poderem realizar sozinhos, hoje em dia, com a ajuda dessas máquinas, esse processo dura pouco tempo e a produção é bem maior. Por exemplo, um homem para colher sozinho várias vegetações demorava mais de um dia, 2 dias até. E se eles colocarem uma máquina que possa fazer esse recolhimento, eles conseguem em horas, em poucas horas, recolher todo esse produto que eles já plantaram lá, toda a vegetação, seja a colheita de milho, de feijão, de frutas. Alguns ainda são necessários o trabalho manual, de pessoas mesmo ali retirando, mas outras já podem ser recolhidas por máquinas e o trabalho assim é diminuído, não é verdade? Porque apenas máquinas vão e fazem, e aí se consegue também diminuir o tempo desse trabalho, por ser mais rápido. Daí, entendemos o que o tema da aula de hoje está querendo nos explicar. A relação econômica entre o espaço urbano e rural quer dizer que um espaço depende do outro. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes. Isso significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, assim como os espaços rurais dependem daquilo que é produzido no espaço urbano. O espaço rural fornece a matéria-prima para o espaço urbano. Mas o que é matéria-prima? Matéria-prima é toda a substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformações. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui, eu tenho uma lata de milho verde. Será que a indústria foi e criou o milho verde sozinho? Não. A indústria precisou do espaço rural. O que foi que o espaço rural fez? Colheu o milho verde, entregou para a indústria e a indústria fez a embalagem, colocou a conserva para que ele dure tempo. Já viram que os alimentos que a gente compra têm uma data de validade? Uma data que eles colocam para a gente poder utilizar. Todo esse serviço foi feito pela indústria, mas a colheita lá foi feita no espaço rural. Então, a matéria-prima aqui foi quem? O milho, que foi colhido. Temos aqui também, o café.
A matéria-prima do café já é o café prontinho que tem na nossa casa? O pó? Não. Primeiro é feita a colheita, é uma sementezinha, ó, pequenininha. Não sei se vocês já viram, mas para chegar aqui, ó, dessa forma que a gente encontra na nossa casa, ele passou por um processo. Foi tirado lá no espaço rural, passado para o espaço urbano, que são as indústrias, para ser processado e chegar assim na nossa casa, torrado e moído. Temos mais um exemplo, o feijão. Olha só esse feijão. Esse feijão foi colhido, não é verdade? Mas para ele chegar nessa embalagem, conter todas essas informações, ele precisou o quê? Do espaço urbano. Precisou de uma indústria para poder transformá-lo assim. Então, a matéria-prima aqui é quem? Os grãos do feijão. Mas ele foi colhido já assim? Não, ele tinha uma casca. As pessoas foram lá, retiraram do pé, depois desembrulharam da casquinha, até ele chegar assim na nossa casa. Então, foram esses exemplos que eu trouxe para vocês, esses 3 exemplos. E tudo que você compra no mercado, nas lojas, passa por um processo de industrialização. Mas primeiro veio da onde? Do espaço rural. Então, um espaço depende do outro. Então, ó, a matéria-prima vem lá do espaço rural. E quem é que faz esse trabalho no espaço rural muitas das vezes? O homem. E através do homem, esse produto vai ser lançado para o espaço urbano, para as indústrias, até chegarem nos supermercados, nas lojas. Então, a matéria-prima passa por um processo, inicialmente no espaço rural, para depois chegar no espaço urbano. Vejamos mais um exemplo. O carneiro foi tosado e sua lã foi recolhida para a indústria para ser transformadas primeiro em fios e depois em roupas lá nas fábricas. Então, percebam que a matéria-prima nessa situação aí vem do carneiro. Do corpo do carneiro foi tirado a lã no espaço rural para depois ser lançado para o espaço urbano, transformá-lo em uma peça de roupa, não é verdade? Os minerais também podem ser industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, depois que é transformado em aço e viram outras peças nas indústrias. Então, neste caso aí, o ferro é uma matéria-prima mineral, extraída também da natureza. Olha só, no livro de vocês tem um passo a passo bem interessante que dá para ver a relação entre o espaço rural e o espaço urbano, iniciando aí, ó, com a criação das vacas. Depois, no número 2, as vacas estão sendo ordenhadas, ou seja, está sendo retirado o leite. Depois o leite é levado para a indústria. Em seguida, na indústria, o leite é tratado e embalado e transformado em outros alimentos, outros produtos, ou seja, o leite aí nessa imagem já está, ó, transformado em leite em pó, em queijo. Depois, no número 5, o leite e os seus derivados, que foi os outros produtos criados através do leite, são levados para o comércio atacadista, que são os grandes mercados, e daí, desses grandes mercados, são distribuídos para os outros comércios varejistas, que são aqueles menores mercados, os que a gente encontra perto da nossa região. No número 7, mostra que nos estabelecimentos comerciais o leite e seus derivados são transformados em outros produtos, ou seja, com o leite dá para se fazer bolacha, dá para fazer um bolo, um pão. Então, através do leite já foi aí lançado, ó, novos produtos. E por último, no número 8, os consumidores compram. Quem são os consumidores? Nós que vamos ao mercado, fazemos as compras e levamos, ó, os produtos que vieram do leite. Lá do início do espaço rural já vai estar na nossa casa. Não é interessante? Deem uma olhadinha no livro de vocês que tem todo esse passo a passo. Neste quadro aí, vocês podem ver a transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Essa tabela aqui mostra produtos de origem animal. Temos a vaca aí, né, sua origem animal, e a matéria-prima da vaca, o que é
a carne, o leite, o seu couro, os ossos e os produtos que vêm através dessa matéria-prima. Quais são? Aquelas carnes que a gente compra no mercado, que ficam lá refrigeradas, queijos e iogurtes, manteigas, sapatos, bolsas e entre outros. Vemos o porquinho aí, tem a matéria-prima dele, que é a carne, o couro e a gordura. Nós vamos lá no mercado, na parte dos industrializados, e podemos comprar linguiça, presunto, salame. Temos a ovelha, né, que a sua matéria-prima é a carne, o couro e a lã. Muitas pessoas vão e conseguem adquirir através dos produtos industrializados roupas, agasalhos, dá para se comer também da subacarne. Temos a abelha, que a sua matéria-prima é o mel, a cera e o própolis. E aí, através deles, os produtos que são industrializados são velas, mel, xaropes, pomadas, não é? Já entra na parte da medicação. E por último, a galinha, que sua matéria-prima é o ovo, a carne e suas penas. E os produtos que são industrializados através dessa matéria-prima são a sua carne, né? Que a gente sempre compra, a gente se alimenta com os seus próprios ovos e tem aqueles empanados de frango e tal. São os derivados. Esses produtos industrializados vêm todos da matéria-prima, ok? Agora vocês podem ver aqui alguns exemplos de transformação na área mineral. Temos aí como matéria-prima o ouro e a prata. E aí, o que é que pode ser industrializado? O que é que vem do ouro e da prata? Talheres, joias, entre outros. Temos também o petróleo como matéria-prima. E o que é que vem do petróleo? O que é produzido? O gás, a gasolina, querosene, entre outros. Temos aí também o ferro como um exemplo de matéria-prima, que dá para se fazer o quê? Que a gente compra pregos, parafusos, fechaduras, máquinas e entre outros. Então, como eu expliquei anteriormente, deu para entender melhor, né? É retirado da natureza a matéria-prima e é produzido, industrializado os produtos que a gente encontra no nosso dia a dia para a nossa compra e utilização. Vimos na aula de hoje que as relações econômicas entre o espaço urbano e o rural foi essa troca que a gente viu aí. A extração da matéria-prima no espaço rural para que o espaço urbano venha industrializar e transformar essa matéria-prima em produtos que sejam utilizáveis pelo ser humano, ok? Beijos e até a próxima aula.